O assunto de hoje é um carro que fez parte da minha infância. Passei incontáveis horas guiando ele no Need for Speed Hot Pursuit 2. Ele também foi o ícone da classe GT1 e também um dos carros de automobilismo mais aclamados de todos os tempos. Hoje, irei trazer para vocês a história do Mercedes CLK GTR. Eu sou Arthur e esse é o Auto Apex. Antes de começar, eu não posso deixar de agradecer a vocês por terem feito o canal chegar aos 1000 inscritos. Agradeço a cada um pela sua inscrição, pelo acesso e por cada comentário construtivo, seja fazendo elogio, dando incentivo ou até mesmo aquela boa e velha crítica construtiva. Muito obrigado a vocês que tornam tudo isso possível. Agora, vamos começar a nossa história de hoje. O Mercedes CLK GTR é um carro icônico pelo seu design arrojado e por ser um carro muito chamativo, mas poucos conhecem de fato a história dessa lenda das pistas. Depois do terrível acidente de Le Mans de 1955, a Mercedes estava se afastando das pistas com o passar do tempo. Isso até os anos 80, que foi quando ela começou a voltar para o automobilismo. Inicialmente de forma bem tímida, apenas fornecendo e ajudando a desenvolver motores para os carros de corrida da Sauber, que disputava o Grupo C. Posteriormente, no início dos anos 90, a Mercedes voltaria para as competições de fato, com o maravilhoso Sauber Mercedes C9. Ela deixou para trás a timidez e ajudou a Sauber a produzir um ganhador de Le Mans. Após algum tempo dessa parceria, a Mercedes se viu um pouco desanimada com a categoria que estava disputando, devido ao regulamento que estava em mudança. Logo, ela resolveu olhar para o quintal de casa na Alemanha e encontrara uma grande oportunidade nas pistas, a DTM. Com seu Mercedes 190e Evo 1 e Evo 2, a Mercedes batalhou de forma ferrenha com os BMW Série 3, competindo de igual para igual com sua concorrente também alemã. Inclusive, em 1992, a Mercedes ganhou a DTM com seu modelo 190e. Ainda pretendo trazer um vídeo desse carro no canal. Mesmo ganhando o campeonato, a Mercedes viu-se desanimada novamente, mas dessa vez por conta da FIA. Tinha que ser, não é mesmo? A FIA havia se juntado à DTM e tornado a categoria um poço de complexidade, além de deixá-la muito cara. Então o próximo passo estava muito claro: sair da DTM e encontrar uma nova competição para atuar. A nova categoria escolhida foi a BPR Global GT Series, mais comumente conhecida como GT1. Classe que havia sido sancionada há pouco pela FIA e que tinha os McLaren F1 GTR como dominantes. Logo de cara, a Mercedes teria que desenvolver um carro que batesse de frente com o F1. Para essa missão, ela teve que recorrer à AMG, que na época ainda não havia sido comprada pela Mercedes. A missão que a AMG recebeu da Mercedes era simples: desenvolver um carro que dominasse a categoria e destronasse a McLaren F1 GTR. Para começar esse trabalho, a Mercedes e a AMG se basearam no famoso Porsche 911 GT1, mas essa inspiração se ateve apenas aos princípios aerodinâmicos do 911, já que na parte mecânica, a Mercedes utilizaria algo inédito para o desenvolvimento. Para desenvolver o seu CLK GTR, a Mercedes usou nada mais, nada menos que, pasmem, um McLaren F1 GTR. Isso é no mínimo bastante inusitado. A Mercedes utilizou da fórmula do seu inimigo para batê-lo. O modelo utilizado foi o vencedor da classe GT1 de 1995 e foi passado para a Mercedes de forma anônima, pois a marca alemã havia dito ser um colecionador. A Mercedes deu um belo olé na McLaren. Para começar, a preparadora AMG retirou o V12 da BMW do McLaren F1
e pôs o motor V12 da Mercedes de 6 litros, o M120, que posteriormente foi rebatizado para GT112 LS600. E dessa forma, a MG começou a testar o seu motor e obter dados sobre ele. Também foram testados vários outros sistemas, como os de suspensão e freio. Basicamente, o McLaren F1 se tornou um ratinho de laboratório da Mercedes. Após o término do desenvolvimento mecânico, a Mercedes tinha uma fera sobre seus domínios, que podia produzir 612 cavalos de potência por volta dos 7.200 RPM, em uma patada de 79 kgfm de torque a apenas 5.250 RPM. Posteriormente, durante as evoluções na competição, o motor ainda chegou a produzir 630 cavalos de potência. Falando um pouquinho da parte técnica do CLK GTR, estamos falando de pneus 295/35 na dianteira e 345/35 na traseira, ambos de 18 polegadas. O carro também tinha um peso relativamente baixo de 1.000 kg, se considerarmos o seu tamanho avantajado de 4,80 metros de comprimento e quase 2 metros de largura. O carro era extremamente ágil e veloz. Fazia o seu 0 a 100 em 3,9 segundos e o 0 a 200 em impressionantes 9,9 segundos. Ele também podia chegar a 330 km por hora. Toda essa beleza de projeto foi concebida em apenas 4 meses, um tempo recorde, só que ainda havia um problema de homologação para as corridas. Por regulamento, a Mercedes tinha que construir um carro baseado em exemplar de rua. Para resolver esse problema, a Mercedes fabricou raríssimos 25 exemplares para serem vendidos. Claramente, a inspiração visual para o design do CLK foi a classe E da Mercedes. Mas o que o CLK de corrida e de rua tinham em comum mesmo era somente os faróis e a grade dianteira. De resto, era tudo diferente. Até mesmo o chassis, que tinham as mesmas dimensões, porém conceitos distintos. A estreia dessa máquina foi em 1997, nas 3 horas de Hockenheimring, obtendo um modesto 27º lugar, 20 voltas atrás do vencedor e com o carro abandonando durante a corrida. Mas já na corrida seguinte em Silverstone, o CLK começou a mostrar para que veio. Após uma excelente corrida, o bólido alemão terminou em 2º lugar, com menos de 1 segundo de gap para o McLaren F1 que venceu a prova. Na 4ª corrida em Nürburgring, o sucesso sorriu para a Mercedes. E logo em casa, o 3º CLK GTR foi posto para correr. Eles conseguiram a dobradinha na pista alemã, marcando a ascensão da Mercedes e do CLK naquele ano. A temporada ainda terminaria com mais 5 vitórias, em A1 Ring, Suzuka, Donington, Sebring e Laguna Seca, o que garantiu o campeonato de construtores daquele ano, além do campeonato de pilotos, com Bernhard Schneider sagrando-se campeão. Missão cumprida com sucesso. O Mercedes CLK GTR acabou com a dinastia vencedora do McLaren F1 GTR. Apesar de ter ganho o campeonato de 97, a Mercedes não havia disputado as 24 horas de Le Mans daquele ano, por acreditar que o seu motor V12 não daria conta do recado. Mas isso mudaria para o ano seguinte. A Mercedes achou que seria melhor substituir o motor V12 por um V8 biturbo que ela já utilizou para competir. Estamos falando do motor GT108B, de 5 litros. Para aumentar a confiabilidade desse motor, eles retiraram os turbos e aumentaram a litragem, para obter a mesma potência do V12 M120. Essa versão do carro de corrida foi batizada de Mercedes CLK LM. Tinha 600 cavalos de potência com apenas 940 kg. O carro era simplesmente um avião voando baixo, podendo chegar a 360 km por hora. Do jeito que estou falando, parece que essa versão foi um grande sucesso em Le Mans de 98, mas na verdade foi um grande fracasso. O motor V8 tinha problemas crônicos na bomba de combustível e na bomba de óleo, o que ocasionou o abandono dos 2 carros que estavam correndo naquele ano. A Mercedes preparou o carro para Le Mans, mas a glória mesmo veio com o campeonato GT1. A marca não somente ganhou o campeonato de construtores de 98, com 146 pontos, contra 49 pontos da Porsche, que foi a 2ª colocada, como também ganhou o campeonato de pilotos com o CLK LM número 2, de Klaus Ludwig e do brasileiro Ricardo Zonta, que atualmente está pilotando na Stock Car Pro Series. O CLK LM ainda foi usado para desenvolver o CLR,
que foi feito exclusivamente para Le Mans, e merece um vídeo só dele, contando como ele alçou o voo naquela prova. O fim do CLK nas pistas foi deveras triste e sem muita cerimônia. Para a temporada de 99, somente a Mercedes se inscreveu no campeonato GT1. Nenhuma de suas concorrentes também se inscreveu, o que obrigou a FIA a cancelar o campeonato. Como disse anteriormente, os carros de corrida da GT1 precisavam ser baseados em um carro de rua. É aí que entra o Mercedes CLK GTR Straßenversion. Esse modelo teve sua primeira aparição no Salão de Frankfurt e foi um grande sucesso. Inicialmente, a Mercedes produziu somente uma unidade para homologação, mas posteriormente produziu mais 24, visto o sucesso que o carro tinha ganhado. Já de cara, o carro era mais confortável e óbvio que mais luxuoso que sua versão de pista. A suspensão foi toda retrabalhada para rodar nas ruas. Ele também tinha um monocoque Honeycomb, feito em fibra de carbono, assim como toda a carroceria. O motor era o M120 de 6,9 litros, que podia produzir cerca de 610 cavalos. O carro ainda contava com câmbio sequencial de 6 marchas e borboletas no volante, o sonho de qualquer aficionado por carros. Um motor V12, câmbio sequencial e pedal shifts. Dessas 25 unidades, 5 ainda saíram com o V12 M297 E73, de 7,3 litros. Essa versão era chamada de CLK GTR Straßenversion Super Sport. Esse M297 era baseado no M120 e podia produzir um absurdo de 664 cavalos de potência, 80 kgfm de torque e chegar aos 320 km por hora. Esse motor chegou a equipar algumas versões do Pagani Zonda, o qual você pode conhecer a história clicando no card aqui em cima. As versões do CLK GTR de rua também contavam com ar-condicionado, vidros elétricos, direção hidráulica, controle de tração e estabilidade, além de bancos e volantes serem revestidos com couro. Uma verdadeira fera das pistas que pode rodar nas ruas. Até 2015, os CLK de produção detinham o recorde de carro de produção mais caros do mundo, saindo da fábrica por apenas 2,6 milhões de dólares, já convertidos. Precinho salgado, mas devo dizer que devia valer muito a pena. Ele chegou para ser um carro de sucesso sem muitas apresentações. A sua ascensão foi simplesmente meteórica. Esse carro maravilhoso precisou de somente 3 anos para se consagrar como uma lenda automotiva, dominando as competições da qual participou. Senhoras e senhores, esse é o Mercedes CLK GTR. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Agradeço mais uma vez a todos vocês pela marca de 1000 inscritos que o canal chegou. Espero poder continuar com esse projeto por muito tempo. Peço que você considere se inscrever no canal para tornarmos essa comunidade ainda maior. Aproveite e deixe o like e comente aqui embaixo sua opinião sobre essa máquina que é o CLK GTR. Eu sou Arthur e te vejo na linha de chegada.